Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Marcelo, obrigado, Marcelo, por, por me procurar, né, e por ser um dos professores aí que você, ou um dos arquitetos que você vai escolher para ouvir sobre publicações acadêmicas. Bom, primeiro tentar falar um pouco sobre o que é uma publicação acadêmica. A publicação acadêmica ela é uma uma publicação do meio acadêmico e tem como objetivo contribuir para a construção do conhecimento, no caso, na construção do conhecimento em arquitetura e urbanismo, né? Então, você tem as modalidades de artigo, de comunicação científica, painel, tudo isso são publicações acadêmicas e que fazem parte do mundo acadêmico, essa produção, essa procura. Eu tenho aqui como exemplo, por exemplo, o capítulo numa revista, né? Isso é uma revista da Universidade Católica chamada Revista Estudos, onde eu tenho publicado aqui um capítulo, né? Esse número da revista Estudos, e ele foi dedicado à arquitetura e urbanismo, e eu tenho aqui um capítulo falando sobre o ensino de arquitetura, que é um dos meus objetos de estudo dentro da arquitetura. Tem também aqui um outro exemplo de publicação acadêmica, essa sim tenta contribuir de forma mais efetiva com a vida dos estudantes, um livro chamado Fim da Picada, e esse livro tem como objetivo contribuir para o trabalho final de graduação. Então, são considerações sobre o trabalho final de graduação. Ele fala sobre desde a escolha do tema, como que você, né, deve apresentar seu trabalho, são, enfim, considerações a respeito do trabalho de graduação. Bom, a primeira pergunta do Marcelo é a respeito da minha formação. Eu me formei em arquitetura e urbanismo em 1995, logo depois fiz uma especialização em História Cultural, achava que atuaria na área de História. Eu já era monitor na área de desenho e representação técnica e depois fui convidado para dar aula na Universidade Católica de Goiás nesta área. Então logo fiz uma especialização, achava que seria o passo natural, especialização, mestrado, doutorado, e venho então trabalhando na minha atividade como professor de ensino superior, nesse percurso, né? Formei em 95, 96 fiz a especialização e em 2004 eu defendi o meu mestrado. Meu mestrado foi em educação. Defendi o meu mestrado em educação com foco em ensino de arquitetura e com recorte ainda mais detalhado sobre ensino de desenho técnico. A minha dissertação foi publicada agora numa formatação digital, mas já está disponível há muito tempo na internet, desde a minha defesa, e eu resolvi, por um lapso talvez, eu nunca tinha falado ou publicado sobre a minha própria dissertação no blog, publiquei no domingo sobre a dissertação do meu mestrado. Se eu já publiquei em alguma revista? Sim, mas foi depois do blog e foi porque eu tinha o blog. Então eu publiquei numa revista, mas foi numa revista digital, assim, uma revista virtual chamada Contemporâneo, de um pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, os arquitetos, uma turma muito bacana. Não os conheço pessoalmente e fiz uma série de textos para a revista, alguns textos que eu gosto muito, que eu escrevo, que eu escrevi, tento fazer da escrita um exercício de expressão, um exercício de comunicação, e tenho tentado então ampliar esse universo de pessoas que conheçam o meu trabalho. Então o pessoal da revista Contemporâneo veio depois do blog, né? Então o blog é que possibilitou a publicação de alguns artigos que eu considero como artigos acadêmicos, mas não são artigos com rigor científico. Eles são artigos que às vezes falam sobre o processo de criação em arquitetura. Tem um que eu gosto muito que foi em função de uma aluna da UEG, um ano de projeto, e ela virou numa tarde lá na UEG e falou assim: professor, travei, não consigo projetar, não consigo. E a nossa orientação aquele dia foi basicamente falando sobre o processo criativo e quais as chances que a gente teria de
de destravá-la. O objetivo era destravar a aluna, né? Então isso gerou um artigo, ele foi publicado nessa revista também. Bom, depois, Marcelo, você me pergunta sobre os critérios de escolha dos assuntos do blog, os mais variados possíveis. Assim, na verdade, o blog é aquilo que o Pierre Levy chama de a minha arca. Eu acho que nós estamos vivendo num dilúvio, né, como ele mesmo fala em seu livro Cybercultura. A gente vive num dilúvio de informações e o blog é a minha arca, é onde eu vou capturando as coisas, às vezes um vídeo interessante, como eu publiquei hoje, no dia de hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto, publiquei um vídeo motivacional, um vídeo que eu vi na página de alguém do Facebook, na página de um amigo do Albérico, que aliás é a pessoa que me deu, que me incentivou a fazer um blog, o culpado do blog, né, assim, é o Albérico. O Albérico é um designer gráfico talentosíssimo, um cara de uma visão no mundo da comunicação bastante rara, e eu sempre ouço muito o que o Albérico tem a dizer e respeito muito a opinião dele. Então, e tenho publicado assuntos diversificados no blog. Agora, eu sempre tento pautar por pelo menos 4 assuntos, que é a questão do ensino de arquitetura, do design, né? Então, ensino, arquitetura, design. Então, ensino, arquitetura e design. Esses 3 universos principais e um universo que eu tenho publicado bastante, que é sobre a fotografia. A gente tem tentado fazer um trabalho paralelo, um trabalho de expressão mesmo, que não seja uma expressão obrigatória, que não seja algo que me amarre, né, que é a fotografia como expressão ou continuidade da minha expressão de pensamento. Então a fotografia para mim é esse universo, é esse significado. Então tenho tentado publicar sobre isso, esse é um pouco do universo do blog. O blog tem sido um pouco essa minha fuga ou a minha arca de Noé, né? Então, para quem não conhece o Pierre Levy, o seu livro Cybercultura, ele é uma leitura bastante interessante e muito, muito agradável, né? Bom, depois, por último, você pergunta se as críticas afetam a minha vida profissional pessoal. Assim, a gente não convive bem com crítica, a verdade é esta. Eu evito de fazer crítica, às vezes, para gente que eu conheço. Algumas eu acho que podem me dar algum tipo de problema, mas não me deram ainda, pelo menos que eu saiba, né? Por exemplo, eu tenho criticado muito a forma como a Prefeitura de Goiânia, que é a cidade que eu vivo, tem gerido os espaços, né? O Parque Mutirama foi objeto de um post meu, que eu critiquei a ausência de um concurso público de ideias, um concurso nacional, que pudesse escolher a melhor ideia. Por que o maior parque, como a própria prefeitura diz, o maior parque da América Latina, foi projetado sem concurso? Postei isso no blog, tuitei, etc. E recebi como uma resposta de que o parque tinha sido licitado. Então estava tudo legal. Eu disse que legal, tudo bem, mas eu não considero como uma escolha moral. Moralmente não é aceito, né? Assim, a gente não pode aceitar. Nós como arquitetos, nós como urbanistas, nós como pessoas que entendem que concursos são maneiras democráticas de se escolher bons projetos, eu acho que nós temos que enfatizar isso e dizer isso. Essa crítica talvez tenha sido a crítica mais dura assim, do blog, né? E eu ainda vou criticar, porque agora o Parque Mutirama, para você entrar no parque, você tem que pagar. Não interessa se você quer ou não brincar, você tem que você tem que pagar para entrar no parque. Eu considero isso um retrocesso. Eu que muitas vezes na minha infância fui para lá para brincar nos brinquedos que não eram pagos, né? E fui várias vezes com a minha mãe, com meus pais, enfim. Já levei meu filho algumas vezes para brincar nos brinquedos que não são pagos. Eu considero isso um retrocesso. Então, mais uma crítica, né? Aproveito o espaço da entrevista para criticar. Pode ser que isso vire um post, pode ser que eu documente isto, que eu diga
isso de uma maneira talvez um pouco mais organizada no blog, né? Mas talvez assim eu tenho tentado às vezes eu até olho e, por exemplo, alguma coisa na área do design gráfico, na área da arquitetura, que assim decisões que eu acho que eu julgo que sejam erradas, né, ou sejam equivocadas, e eu acho que eu posso melhorar a vida da pessoa se criticar. Tentei fazer isso, fiz isso com uma logo que está no meu blog. Meu filho, um dia indo para a escola, ele falou assim: pai, difícil de ler. Eu falei assim: o que, meu filho? Aí ele falou assim: aquele E ali daquele, né, daquele comércio e tal. Ele falou o nome do comércio. E aí eu falei assim: realmente é difícil de ler. Eu tirei uma foto, depois publiquei no blog e falando sobre isso, da dificuldade de ler uma logo mal feita, né? Enfim. Às vezes o cara investe a maior grana na fachada da loja dele, mas não tem coragem de pagar um designer para fazer uma marca, uma identidade visual que seja digna, e, enfim. Ah, o resultado é que alguém me conhecia e repostou ou compartilhou isso no mural dele no Facebook, e alguém disse para mim, uma ex-aluna, não me lembro, assim, ela falou: olha, eu conheço e o dono não achou bom, né? Eu falei assim: não, ele realmente ele não vai achar bom. Estou falando do estabelecimento dele, da marca que talvez ele tenha criado, mas tá ruim, né? Tá ruim assim, né? Para estar ruim tem que melhorar muito, né? Então mas acho que isso não me afetou, isso me deu um certo constrangimento. Falei assim: poxa, uma coisa parecia tão boba, tão simples e que deu um resultado que eu não esperava. Acho que talvez tenha sido uma das críticas que eu tenha tido uma maior repercussão, até porque o blog não tem uma repercussão muito grande, né? Ah, a gente tem tentado fazer algumas observações que sejam interessantes para a própria cidade, né? Ou para a cidade onde eu vivo especificamente. Eu tenho aberto isso para outras cidades também. Bom, mas é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma com o trabalho de vocês, com a formação de vocês. Gostaria de conhecer o centro de formação aí em Anápolis. Ah, Pelo seu e-mail, Marcelo, eu não me identifiquei exatamente qual é a instituição que você estuda, mas quero desejar aí sucesso na empreitada de estudo, de formação de arquitetura e urbanismo, que não é fácil, é uma formação difícil, uma formação que a gente tem um envolvimento muito grande. Desejar sucesso a você, sucesso a todos vocês. Espero conhecê-los um dia, já que nós estamos aqui tão próximos, conhecê-los algum dia pessoalmente. É isso aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau.